Vamos falar um pouquinho sobre o seu giro, que na verdade o seu giro determina também o tempo da sua prova no tambor? Então vamos lá. Das coisas que eu mais ouço, né, os maiores problemas que chegam sempre para mim, eles estão sempre, inevitavelmente, associados ao giro. Não importa, assim, existem várias coisas que influenciam o giro, que determinam se um giro vai ser bom ou se ele não vai ser bom, se vai ser errado ou não, se você acerta ou se você erra o giro. Mas existe uma coisa, um ponto que é fundamental para que você tenha um giro rápido, um giro onde o seu cavalo flua ao redor do tambor, né? Assim, corra fácil ao redor do tambor e principalmente que ele saia perto do tambor. Ou seja, quando o seu cavalo abre o giro, várias coisas podem ter levado ele a fazer isso. Mas uma das coisas que mais acontecem é o erro na entrada do giro. É você não saber ou não acertar na hora da prova o ponto do giro. Então, talvez você já esteja até pensando que, puxa vida, isso acontece comigo. Chega na hora da prova, eu corro, eu vou correr e eu erro o ponto do giro. Pois é. Então, eu quero te falar que se o seu cavalo entra num ponto onde que é ruim para ele, que prejudica a movimentação dele, é claro que ele vai ou derrubar o tambor ou ele vai sair aberto. E a coisa mais normal é que ele saia aberto. Tá? Por quê? Porque os pontos de cada tambor, eles não são alguma coisa aleatória. Você tem que pensar que um cavalo é um animal extremamente comprido, né? Que é muito mais complicado virar ao redor de um tambor que é tão pequeno, né? Um tambor tem o quê? 70 centímetros de diâmetro, 60, enfim. Uma pessoa, né? Que é um elemento, um corpo vertical. Correndo ao redor do tambor é uma coisa. Parece sempre assim, você tem até uma sensação, você percebe que isso é uma coisa mais simples, né? Agora, um cavalo que é comprido, que é longo, que corre em 4 patas, ou seja, ele tem a parte da frente, que são as mãos, a paleta, e a parte de trás do corpo, né? E que uma tem que acompanhar a outra, tem que ter uma sincronia entre isso, nisso. Então, imagina esse corpão correndo ao redor do tambor. É claro que a distância, o ponto onde você entra no giro, com certeza vai impactar, vai influenciar a saída do giro, a velocidade com que o seu cavalo vira. É por isso que é tão importante. Os pontos do tambor, eles são extremamente importantes para que você tenha um giro fluido, para que você tenha um giro rápido, para que o seu giro não abra, para que você não derrube o tambor e para que a sua passada seja realmente bonita e tenha tempo baixo. Então, se você quer dar uma passada bacana, né, de sair orgulhoso da pista, se você quer baixar o seu tempo, ver o seu tempo baixando sistematicamente, então é muito importante que você preste atenção nisso, que você preste atenção nos pontos do giro, nos pontos de cada tambor. Então, em toda passada que você assiste, em toda passada que você vê, observa. Você vai ver que cada cavalo meio que entra num ponto, mas assim, na verdade, existe uma média entre eles. E você também vai entender, né? É possível, você tem que conseguir entender a diferença que faz a entrada num ponto ou outro, quando você começa o giro um pouco antes, um pouco depois, a distância do tambor, porque o ponto de entrada, ele não se resume só aonde eu vou começar a virar. Não, ele é mais do que isso. O ponto de entrada é a distância do tambor, né? Se está um pouco antes, se está um pouco depois, se o seu cavalo já passou a paleta do tambor ou não passou, aonde está o seu corpo com relação ao tambor. Tudo isso faz parte dos pontos do percurso e também a forma como você vai agir, o que você vai fazer nesses pontos. Então, assim, quando você não tem essa clareza, quando você não sabe exatamente onde estão esses pontos e o que você tem que fazer lá, então, assim, realmente, chegar na prova e acertar fica quase impossível. Então, se está acontecendo com você, se você chega na prova e tem essa dificuldade, você não consegue acertar o ponto, você de repente sente que desliga e errou o ponto, é por um motivo muito simples, é porque nunca te deram a clareza sobre isso, é porque você não consegue visualizar isso e isso não está assim familiar para você. E para que tudo dê certo na hora da prova, todas as ações do giro, principalmente os pontos, eles têm que estar completamente claros na sua mente. Então, quando alguém corre e chega para mim e diz, olha, Cláudia, mas eu errei os pontos. Eu errei o ponto do primeiro tambor, errei o ponto do segundo tambor.
Então, quando alguém me diz que errou o ponto numa prova, eu sempre pergunto, você sabe onde é o ponto, esse giro? E também, você sabe onde é esse ponto e o que você tem que fazer nesse ponto? Se eu te pedir agora, você é capaz de desenhar aqui no percurso, né? Simplesmente desenhar aonde é a entrada, qual o ponto de cada giro? Pois é. Se você não é capaz de desenhar, se você não é capaz de mentalmente saber, né? Se você olha para a pista e não sabe dizer aonde é o ponto de cada tambor, como você quer acertar na prova? Porque a lógica é muito simples. Você só vai fazer na prova sob pressão, porque a prova é pressão. Então, sob pressão e com mais velocidade, você só vai fazer aquilo que for realmente muito simples para você, que for natural, que você tiver amplo conhecimento. Então, se você não tem total clareza, total certeza de alguma coisa, quando chegar na prova, você vai errar. É normal. Por quê? Você vai fazer aquilo que você mais sabe, mas se você não sabe, então você vai fazer aleatoriamente aquilo que der, aquilo que for possível, o lugar onde o cavalo for sozinho, enfim. Você não tem controle, você não determina os pontos do seu giro. É por isso que uma hora acerta, outra hora erra, porque é aleatório. Agora, a partir do momento em que você tem certeza, clareza de onde ir, de onde levar o seu cavalo e como fazer isso, aí o seu jogo muda. Aí a sua passada muda, e aí você tem consistência, aí a sua passada é rápida, a sua passada melhora cada vez que você corre, seu tempo vai baixando. E com certeza é nesse ponto que você quer chegar. Então, quando você vê passadas fantásticas acontecendo, você vê giros que são muito rápidos, o cavalo sai rápido, sai colado no tambor, foram usados pontos determinados. E esses pontos ideais, eles são determinados de acordo com a característica do cavalo, característica de pistas, os fatores assim como a potência física do cavalo, ou seja, aquilo que eu já te falei. É muito diferente você pensar em contornar um objeto tão pequeno a pé, como a gente, né, que nós somos verticais, 2 pés, né, ou bípedes, né, animais bípedes, ou quadrúpedes. Muito mais ainda para um animal que é tão grande com relação ao tambor. Então, assim, o ponto certo, né, existe um ponto certo sim, sempre pensando que na potência física que um cavalo tem, quanto que você precisa de distância para um cavalo fazer toda a força dele, para que ele realmente consiga usar o corpo dele, fazer força e ainda assim sair perto. Porque às vezes, dependendo do ponto que você entra, o seu cavalo faz força, mas ele faz força demais num ângulo que não é bom para ele e ele sai aberto. Então, o que é ideal? E com isso, eu estou te dizendo que cada cavalo você vai ter que analisar e ver um ponto? Não. Eu estou te dizendo que alguém já fez isso antes e pré-determinou, tá? Com margem de erro, uma distância ideal, tá? Então, assim, existe sim pontos ideais para cada tambor. E lógico, o primeiro tambor é o que gera mais dúvidas, né? Porque as pessoas ficam em dúvida porque existe uma curva antes do giro, enfim, né? Ele tem a sua particularidade, mas também é muito importante, se você não souber detalhadamente, não tiver muito claro na sua mente os pontos do primeiro tambor, como você vai conseguir acertar na hora da prova, não é? Assim, não tem como acertar na hora da prova. É por isso que é tão complicado, tão difícil, você sob pressão, velocidade, e ainda ter que pensar nisso. É por isso que não pode precisar pensar. Isso tem que estar muito claro para você. Tá? Então é por isso que é tão importante que você tenha, é por isso que eu estou fazendo essa aula agora com você, para que você entenda da importância e saiba o que você precisa para acertar os pontos na hora da prova e com isso aumentar muito as chances de baixar tempo e de ter giros espetaculares. Então muitas pessoas têm problemas nos giros porque elas não sabem exatamente onde eles ficam, não o giro em si, mas elas não sabem exatamente como entrar, aonde iniciar, a distância para fazer isso. Então, realmente fica muito difícil. Se você não sabe isso claramente, então fica muito difícil de você acertar. É por isso que, para que você tenha essa visão, tenha essa clareza, para que fique fácil de você aplicar na hora de correr, precisa existir um mapa tático, né? Um esquema visual tático para que isso aconteça. Tá? Eu digo assim, um esquema visual tático, porque nós somos muito visuais, né? Você é muito visual, então me fala, tudo aquilo que você visualiza, né? Se eu te mostro tudo desenhado, imagina eu te mostrar um percurso, né? Uma pista de tambor e desenhadinho, exatamente o que você tem que fazer em cada parte,
como entra em cada giro, aonde entra em cada giro. Isso é o que chamo de um mapa, né? Um mapa tático. Então é exatamente isso que eu faço, né, na mentoria. É o que eu faço com os alunos da mentoria. Só que com isso, só eles têm acesso a isso. Então eu vejo que muita gente não tem nem noção, né, de como fazer, não tem noção de como entrar no giro. E embora sim, para algumas pessoas que já tiveram contato com esses materiais, que são da mentoria e estão habituados a ter as aulas sempre em cima desses pontos, como para eles fica muito claro e simples, eu percebo que, por outro lado, outras pessoas que não tiveram acesso a isso têm muita dificuldade, né? Porque assim, nunca foi mostrado para elas exatamente onde são esses pontos e como agir. E principalmente, assim, tem uma forma que você tem que treinar também para que você chegue na prova e isso esteja muito fixado na sua mente. Não estiver natural para você, na hora da prova, na hora daquela adrenalina, é normal que você não consiga executar, que você não consiga nem se lembrar. Então é por isso que você erra uma vez, aí você vai para a prova, você erra de novo, e acho muito chato isso. Eu sei que isso é muito ruim, porque a gente, nós seres humanos, quando a gente começa a errar muito a mesma coisa, a gente começa a se questionar sobre a nossa capacidade. E isso com certeza acontece com você. Você começa a se questionar sobre a sua capacidade. Será que eu tenho jeito? Será que o tambor é para mim? Será que eu não vou ser um fiasco no tambor? E não é nada disso. Na verdade, a única coisa que está faltando é você ter clareza sobre isso. E aí, pensando nisso, pensando nesses 99% de competidores que chegam até o meu direct com essa dificuldade, com essa mesma retórica de que você vai para a prova e erra os pontos, esquece os pontos, tem brancos e tudo mais, pensando nisso, eu resolvi liberar uma masterclass, tá? Com esse mesmo mapa tático, com essa mesma pegada visual que eu faço nas mentorias, mas uma masterclass que eu possa ajudar mais pessoas, sem que elas precisem estar na mentoria. Tá? E por isso estou fazendo isso de uma forma muito democrática, porque eu realmente quero que você e todas as pessoas que têm essa dificuldade, que repetem essa dificuldade, que repetem esse erro, parem de vez de repetir erros assim. Parem de vez de correr sem saber, né, sem ter certeza de onde vai entrar no giro. Entendeu? Que precisa entrar na prova meio que preocupado com isso. Você não tem que se preocupar com isso. Isso tem que ser muito simples para você. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nessa masterclass. E eu vou fazer isso de uma forma que fique muito simples, muito acessível para você. Tá? Eu vou liberar essa masterclass por apenas R$47. Sério, só R$47, porque eu quero que o maior número de pessoas tenha acesso a esse esquema tático visual e sim, e mude a forma como vai correr. E pare de ter problemas da ordem de não entender, não saber onde começa um giro, não ter dúvidas do ponto, ter dúvidas do que vai fazer em cada ponto. Isso tem que acabar. Então foi pensando nisso que eu vou liberar nesse valor. Eu não sei por quanto tempo, mas eu sei que você quer muito acertar isso. Então, assim, eu vou colocar um link aqui embaixo, você só precisa clicar nesse link e você vai acessar essa masterclass para ter clareza total e acabar com esses erros de não saber onde ficam os pontos do giro, para ter clareza de vez sobre todos esses pontos, tá? Por apenas R$47, tá? Então, não perde tempo, não. Clica aqui nesse link e eu tenho certeza que essa masterclass vai mudar completamente a forma como você vai sair da pista depois de dar uma passada.